Olá, pessoal. Eu fui incumbido de falar um pouco acerca do reverendo Onésimo de Barros, no Ceará. Eu confesso a vocês que eu tenho, eu tenho relutado, retardado esse momento, porque não é fácil. Falar de um guerreiro como Onésimo não foi fácil, mas perdoem as falhas. Vamos lá. O Onésimo de Barros, reverendo Onésimo, ele fez um voto a Deus, segundo ele próprio disse, de gastar um período da vida dele no Nordeste. E o primeiro lugar que ele veio foi para o Rio Grande do Norte, onde implantou a Igreja do Evangelho Quadrangular, que estava muito bem, multidões afluindo para ouvir a palavra, para serem abençoados, tocados pelo poder de Deus e receberem milagres estupendos, maravilhosos, porque o reverendo Onésimo ministrava com dons sobrenaturais do Senhor. E Onésimo veio para cá porque o Epifânio de Almeida, que foi o fundador, tinha ido para a Bahia e precisava de alguém com experiência, com maturidade, com visão ampla para assumir a igreja do Ceará. E este alguém foi o reverendo Onésimo de Barros, lá pelos anos de 1974. Ele chega aqui no Ceará e continua com aquela visão gloriosa, levando o evangelho de uma forma tremenda. Estava na igreja da Francisco Sá. Não havia bancos, não havia poltronas, não havia ar-condicionado, era ao ar livre e o povo ficava em pé e não comportou de gente querendo entrar e lotado e o muro caiu, não é? Chegava a ter 30.000 pessoas nos cultos ali, naquela área de 6.000 metros quadrados. E eu vou dizer para você uma coisa. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela trouxe para o Ceará o maior avivamento da história do Ceará. Ninguém ficou neutro naquele período, incomodou ou atingiu todas as pessoas. Todas as pessoas. Atingiu a mídia, que viu na igreja uma grande oportunidade de fazer sucesso, de fazer audiência e perseguiu muito a igreja naquele tempo. Os padres, não é? Também se sentiram incomodados pela multidão de gente oriundas da sua fé tradicional e eles também eram contra e falavam nas suas novenas, missas e campanhas contra a igreja. O espiritismo, o umbandismo, o candomblé também ficou contra. E, pasmem os senhores, as igrejas evangélicas também trabalhavam contra. O reverendo Onésimo enfrentou tudo isso de cabeça erguida. Eu não estive com ele desde o início, desde que ele chegou, mas cheguei a estar com ele a partir de 1978. Fui seu pastor auxiliar. E eu vou dizer para você uma coisa. Olha, filho de alguém, quando ele gerou, é um direito legal, né? Eu não fui gerado pelo Onésimo, falo isso com a minha alma, mas ele gerou em mim muito daquilo que sei, ou talvez o melhor que sei tenha sido ele que gerou. Ele deixou comigo, por exemplo, uma demonstração de amor muito grande pelas pessoas. Ele era muito amoroso. Quem estava com ele via ele na igreja chegando e abraçando cada senhorinha idosa ou senhor idoso que estivesse ali pelo pátio, pela igreja. Ele ia lá e dava um abraço. Cada criança ele abraçava. Mas eu tenho dois exemplos fortes, não é? Ele uma certa vez, ele adotou, vamos chamar assim, uma senhorinha viúva com muitos filhos, pobre, e ele a levou e construiu para ela uma casa no terreno da igreja, algo que nem era muito legal, mas ele fez, não é? Colocou-a lá e amparou aquela mulher.
Um outro também que eu achei muito forte foi um pastor que era membro da igreja, né, do ministério, filho na fé dele, hein? Ele, por alguma razão, mal entendido lá, ele se chateou e saiu da igreja quadrangular e foi para um outro ministério, para uma outra igreja, e levou a igreja, levou o povo quadrangular que estava com ele junto. E passou-se o tempo, 1, 2, sei lá, 2 ou 3 anos, e aquele pastor adoeceu gravemente, inclusive mais tarde veio até, em sequência, veio até a falecer. E ele soube, o pastor Onésimo soube que ele estava passando dificuldades e passando necessidades financeiras. Gente, é emocionante falar disso. Eu fui junto com ele. Eu acho que a maioria dos que estavam por perto dele não sabiam. Nem sei se a família, esposa e filhos, a irmã pastora Helenice, a Mara, pessoas que eu amo muito, nem sei se eles sabiam disso. Mas ele ia para o supermercado. Ele fazia uma feira que lotava o bagageiro do carro dele. Estou falando isso porque ele me chamava para ir com ele. Eu sempre o acompanhei no tempo que estava com ele. Um vínculo muito sério com ele. E ele pegava aquele carro cheio de alimentos, cesta básica completa. E até a casa daquele pastor que abandonou a quadrangular, que estava no outro ministério, mas estava passando necessidade. E ele chegava lá, abria o porta-malas, os filhos dele, os meninos, tinham vários filhos, desse pastor vinham correndo, alegres, abraçavam. A gente tirava todo aquele mantimento e entregava. Ele pegava do bolso, tirava dinheiro, não sei quando, nem me lembro quanto, mas ele tirava dinheiro e entregava. E ele fez isso várias vezes. Várias vezes. Que coração grande aquele homem tinha. Que coração grande. Reverendo Onésimo, ele investiu na expansão da igreja quadrangular no Ceará. E para isso ele não mediu esforço de trazer pastores que vinham de outros estados e outras regiões para cá. Muitos não conseguiam porque iam para o interior do estado, não suportavam o calor, as dificuldades lhe voltavam, mas alguns ficaram. Ou então, ele investiu muito também em formar obreiros aqui do Ceará, inclusive eu tive uma participação, louva a Deus, junto com ele, claro, de formar obreiros aqui do Ceará para que pudesse expandir a igreja no Ceará. Algo muito importante, muito forte mesmo. Tá? Isso é algo que não pode se negar. Uma outra coisa importante, ele foi o supervisor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Nordeste naquele período, indo do Ceará até Sergipe. Ele era daqui até lá. E ele era muito vigoroso, muito cheio de energia, muito cheio de vida. Ele viajava esses estados todos de carro, não ia de avião, ele ia de carro viajando. Acho que ele sentia uma facilidade maior para mobilizar lá na cidade. E eu praticamente em todas as viagens, eu acho que se não foram todas, foram 99% das viagens, eu estive com ele, visitando pastores, aconselhando, orientando, dando posse, recebendo novos pastores para as cidades do Nordeste, porque o seu olhar não era apenas o olhar da igreja local do bairro Carlito Pamplona, Fortaleza, mas ele tinha um olhar que alcançava todo o Ceará e que alcançava o Nordeste brasileiro. Se preocupava com todo o Nordeste. Essas viagens me ajudaram muito. Como eu disse, eu chamo de pai, porque ele talvez tenha me ensinado coisas mais significativas do que o meu pai ensinou. Eu citaria algumas coisas, né? Claro, não dá para citar tudo, eu tenho muito pouco tempo, mas eu me lembro de uma vez que eu estava muito chateado. Quem me conhece sabe que para me chatear dá trabalho, e conseguiram. Me tiraram do sério, me fizeram
uma calúnia, uma acusação muito séria. Eu estava revoltadíssimo. Como eu sou um pastor, eu não podia chegar e dar um soco na cara de alguém, quebrar o nariz de alguém. Eu cheguei à conclusão e disse: eu vou fazer uma denúncia, vou abrir um processo contra esta pessoa e ele vai me pagar. Eu não quero saber. Eu não vou, isso não vai ficar assim, eu não admito. E estava cuspindo fogo, literalmente. Olha, eu acho que uma das poucas vezes que realmente eu saí das estribeiras. O restinho de bom senso que tinha na minha cabeça naquela hora, que a cabeça ficou quente, ainda bem que eu não vi a pessoa na minha frente, não é? Eu procurei o reverendo Onésio e contei para ele toda a história. E externei para ele toda a minha revolta. Estava revoltado mesmo. E ele que era muito agitado naquela hora, nunca vi alguém mais calmo. Ele calmamente, olhando para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Antônio, eu vou te dizer uma coisa que você tem toda a razão. Você tem toda a razão em ficar chateado, toda a razão em ficar revoltado, tem toda a razão em querer fazer uma denúncia, em abrir um processo, você tem todo o direito. Mas eu vou te dizer uma coisa. Será que vale a pena? Vai ser um processo longo. Vai ser ruim para a pessoa, mas vai ser ruim para você. Vai ser um processo longo. Ele vai negar. As pessoas que você tem como testemunha negam também. Eu disse: mas eu não quero saber, ele tem, de alguma maneira ou de outra, ele tem que me pagar. Isso não pode ficar assim. Ele deu um sorriso, olhou para mim e disse: Antônio, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Desmoronei, não é? Falei: meu Deus, que sabedoria. Baixei minha cabeça, esfriei a cabeça e mudei o rumo dos meus pensamentos. Muitas outras coisas mais, né? Eu me lembro de, sei lá, por exemplo, uma vez nós estávamos conversando sobre o matrimônio, casamento, relacionamento, né? O amor matrimonial, e ele falou uma coisa importante. Ele disse: olha, Antônio, um relacionamento, um amor sem respeito e sem que um honre o outro, não subsiste, não aguenta. Tem que ter respeito, tem que ter honra, senão acaba. E muitas outras coisas mais. A sua visão era muito ampla, era um homem de uma visão muito ampla. Até nas questões espirituais, ele conseguiu me fazer refletir acerca daquilo que já estava posto tradicional na minha cabeça. Eu vou contar uma pequena história. Numa dessas viagens que a gente fez pelo Nordeste, a gente estava indo para Maceió. E ele tinha comprado um carro novo, era um Fiat Uno. É porque estava lançando o Fiat Uno, ele comprou o Fiat Uno. Estava feliz da vida com o carro zero. E a gente estava chegando na Paraíba, tinha chegado na Paraíba, e estavam chegando a uma cidade chamada Mamanguape. E tinha uma descida muito grande. Lá no alto do morro, ele falou comigo: Antônio, se carro falta freio aqui, como é que você faz? Eu falei: eu acho que eu seguro aí no motor, aí até ele parar lá na frente. Ele falou: é assim, ó, deixa eu te ensinar. E ele era assim, né? Deixa eu te ensinar. O que eu falei não serviu de nada, ele queria mostrar como é que se fazia. Ó, você tá na quinta, você mete aqui a quarta, e ele meteu lá, sei lá o que ele fez, o carro deu uma tremida para lá e para cá, e ele disse: poxa vida, quebrei meu carro.
E o quê? Ele quebrei o carro. Aí ficou mexendo na alavanca, o carro não parou e foi andando, parou, desceu o morro, subiu, parou lá na frente. Ele encosta o carro e falou: olha, eu acho que eu estourei estourei a caixa de marcha do meu carro e não sei mais o que. Eu tive uma ideia. Olha a ideia que ele teve. Ele disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um transporte aqui e vou até João Pessoa, que é depois de Mamanguape, e lá em João Pessoa eu aciono o seguro, eu arrumo um guincho e eu volto aqui, pego o carro, você e a gente vai para lá, conserta o carro lá, dá um jeito de consertar o carro e depois nós vamos para Maceió, tá bom? Eu, pastor, eu vou ficar aqui. Ele, você fica aqui com o carro. Sozinho eu e o carro, cara, não é perigo não, fica aí. Ó, rapidinho, eu vou lá e volto. Manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Eu fiquei. Ele saiu e eu fiquei ali, meu Deus, tem misericórdia. No meio do nada, só um carro e eu. E Deus, claro, né? Daí, mais ou menos, sei lá, 40 minutos, 1 hora, não chega um rapaz. Ele chega devagarinho, olhando para um lado, para o outro, se aproxima de mim e fala comigo: o que aconteceu aí, amigo? Eu disse para ele: olha, o carro quebrou. Meu amigo foi buscar ajuda ali, já ele vem. Ele falou: e você vai ficar sozinho aqui? Eu falei: você fica sozinho aqui. Ele: não, é muito perigoso. Olha o que ele diz. É muito perigoso. Esse lugar aqui é cheio de assaltantes. Semana passada não assaltaram um carro logo ali? Vamos fazer o seguinte, vou ficar contigo aqui, a gente fica conversando, batendo papo, até o teu amigo chegar. E deu meio-dia, 1 hora, Onésimo não chegava. Lá, mais ou menos 1 quilômetro de distância, eu vi onde tinha uma casinha. Eu falei com ela: lá tem uma casinha, vamos lá ver se tem alguma coisa para a gente comer, alguma coisa lá. Ele falou: pode ser, eu acho que aquilo lá é um bar. E nós fomos. Era uma bodega, né? Um bar. Chegamos no bar, só tinha cachaça e cachaceiro. Acho que não tinha um bombom, não tinha nada. Eu não tomo cachaça. Não, né? Não serve de Deus. Não serviu para nada. Voltamos e ele comigo, o rapaz comigo, conversando, não é? Não me ofereceu comida também. Não me ofereceu comida. Está ali comigo o tempo todo. Quando foi chegando ali pelas 5 da tarde, ele disse: ó, esse horário está ficando muito perigoso. Está ficando perigoso e não é legal a gente ficar aqui assim, não, que está ficando sério. Vamos fazer o seguinte, fica aí que eu volto já, que eu vou só ali em casa, na casa do meu tio, que eu estou na casa do meu tio, e pegar um negócio lá e já volto. Ele saiu. Eu não sei se eu fiquei aliviado porque ele saiu ou preocupado porque eu fiquei sozinho, né? Afinal de contas, tinha aparecido um companheiro que tinha conversado, contado as histórias, que ele veio do Rio de Janeiro, e um bocado de coisas, contando as histórias dele, eu contando também as histórias, contando que era servo de Deus, que era pastor, toda aquela história lá, contando. E ele voltou, não é que ele voltou, gente, pelo amor de Deus. Quando eu vejo aquele homem chega com um fuzil, eu acho que fuzil, eu sei que tinha umas balas de ponta fina desse tamanho, que estava numa sacolinha, ele estava com um fuzil e uma sacolinha cheia de bala. Pensa comigo, o que um homem, no meio do mato, no interior da Paraíba, tinha um fuzil com bala desse tamanho. Eu fiquei gelado. Meu Deus, o coração quase sai pela boca e fingindo que não estava com medo, continuando conversando. E ele ainda tinha alguns
maneirismo, alguns truques, não é? Quando vinha um carro grande, tipo caminhão, ônibus, ele nem ligava, não. Quando vinha um carro pequeno, ele falava que lá é perigoso. Moto, então, ele falava que lá está meio perigoso. Ele pegava o fuzil de ponta e enfiava no meio do mato do lado. O fuzil ficava enfiado lá e ele ficava olhando. Passava, ele pegava o fuzil de volta. As balas ficavam lá também, do lado de fora do carro, nada junto de nós. Meus irmãos, isso até lá pelas 11 da noite, quando o pastor Onésimo chegou. Meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz de ver um homem na minha vida. Chegou Onésimo, meu Deus, que bênção, que maravilha. Onésimo com um guindaste, né? com guincho para rebocar o reboque, para rebocar o carro. Chega ali e começa a rebocar o carro. Ele viu o rapaz lá comigo, mas não comentou nada, o Onésimo não falou nada. E continuou, vamos lá, puxa aqui, empurra o carro para cá, a gente está empurrando, o rapaz ajudou a empurrar. E eu falei, Onésimo, tem um rapaz que ficou comigo aí. Ele falou, aquele ali? Eu falei, é. Ele, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu falei, ele ficou comigo o tempo todo. Ele, tudo bem, tá, e tal. Quando terminou, ele pegou no bolso um dinheiro, sei lá, uns 50 reais, 100 reais hoje, e deu para o rapaz. Falou, cara, você ficou aí com um amigo aí, ó. Puxa, você foi show. Você foi muito legal. Tomei um dinheirinho para você. Ele não pegou a arma na frente do pastor Onésimo e nem na frente do rapaz do guincho, né? Ele não pegou. Ele ficou ali, mas nós fomos embora. Na hora de sair, o pastor Onésimo deu dinheiro a ele, despedimos e fomos embora. E eu falei com o pastor Onésimo, preste bem atenção. Ele disse, pastor Onésimo, pelo amor de Deus, o senhor não sabe o que aconteceu. Aquele cara está comigo desde a tarde. Eu não sei que arma ele tinha mais cedo, mas eu sei que a partir de 6 horas ele chegou ali e ele está armado ali. Ele é armado? Ele estava com um fuzil, pastor. Ele estava com as balas desse tamanho, uma sacolinha de bala ali do lado, junto de nós ali. O pastor Onésimo olhou para mim e disse assim, Antônio, foi um anjo que Deus mandou para te guardar. Um anjo? Você está me tirando, né? Você está zombando na minha cara, pastor. Um anjo. O cara estava com um fuzil, pastor Onésimo. O cara estava com um fuzil. Eu não sei como eu não desmaiei. Eu quase morro de medo de um cara com um fuzil que eu não conheço do meu lado. Ele com medo à toa, Antônio. Um anjo. Deus mandou um anjo para te guardar. Não foi isso? Eu falei, ele disse que estava lá para me proteger. Ele disse que estava lá e não ia deixar nada me acontecer. Pegou o fuzil para isso. Mas um anjo, pastor Onésimo, ele disse, é um anjo. Como é que você imagina um anjo, Antônio? Você, irmão, como é que você imagina um anjo? Pastor, eu imagino um anjo, sei lá, de roupa branca, fluorescente, e uma espada na mão. Ele olha para mim e fala, Antônio, roupa branca e fluorescente é porque precisava. Tinha que destacar. Mas existe muito caso que as pessoas nem reconheceram que era anjo, que não estava com roupa branca e muito menos fluorescente. Mas eles estavam com uma espada na mão. Falei, uma espada. O cara estava com um fuzil, pastor Onésimo. Ele olha para mim e fala, Antônio, me responde com sinceridade. Qual a diferença se o anjo der um golpe de espada no meio da cabeça de alguém ou se der um tiro de fuzil? Qual a diferença no resultado? Eu olhei para ele e falei, não há diferença. Os dois morrem, tanto com uma espadada no meio da cabeça quanto com um tiro. Ele, pois é. Pois é. Anjo. Não entendemos nada ainda acerca de anjo. Eu baixei minha cabeça e falei, eu não entendo nada sobre anjo. E a minha sabedoria, cada vez eu entendo que ela é menor. Onésimo de Barros era assim. Às vezes extravagante, às vezes exagerado,
mas um homem de Deus, um homem dedicado às coisas do Senhor, que marcou a história do Ceará, deixou uma multidão de filhos na fé, uma multidão de obreiros, ganhadores de alma, com a ampla visão de ganhar almas no Ceará e no Brasil inteiro. Onésimo de Barros, reverendo Onésimo, um guerreiro, partiu para o Senhor, mas a sua história não morre. E o seu legado vai permanecer para sempre. Para sempre. Para sempre mesmo.